Bom, boa noite. Boa noite. Só um minutinho, vou pedir para alguém vai entrar aqui, eu preciso interromper. Eu peço que vocês desliguem o áudio, por favor. Só um instantinho. Tem gente para entrar. Então, aqui. Recomeçando, né? Então, boa noite a vocês que estão aqui presentes. Nós estamos começando mais uma edição do Cinema da SPP, que acontece a cada última sexta-feira do mês. E hoje a gente vai ter a presença, né? Nós convidamos o Romero. Romero, ele é psiquiatra e psicanalista. A área de interesse que ele tem é de interseção entre a psicanálise e a arte, mais especificamente a música e a escrita de Clarice Lispector, e ele é analista da SPP. Bom, agora vocês sabem, né, por que Romero foi o convidado para discutir esse filme. Romero, em nome da SPP e da coordenação também de cinema, agradecemos a sua presença aqui, agradecemos você ter aceitado o convite. Para a gente, assim, é uma honra e temos certeza que será uma excelente discussão. Você pode começar. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim ter sido convidado e poder falar sobre um tema que me é tão rico, que é sobre arte, né, cinema, e sobre Clarice Lispector, que é a autora desse belo trabalho, né? Esse filme é interessante, né? Estava conversando aqui no início, já do início com Lúcia. É um filme de estreia da autora e de estreia da atriz. Ambas receberam prêmio do Urso de Berlim. O filme é o que há de belo, é uma obra de arte, realmente. Bom, eu fiz o seguinte, eu fiz uma pequena introdução que eu vou ler, e a partir daí eu vou trazer algumas questões e colocar, e vocês podem também interromper a partir do momento depois dessa introdução, dessa pequena introdução. Então, eu pus o seguinte: a hora da estrela. Qual será a hora da estrela? A hora de nascer ou a hora de morrer? Parece que ambas se confundem numa narrativa entre riquezas e pobrezas internas. Parece que do limbo nasce algo ou alguém. Nascer significa estar marcado para morrer? E o que seria nascer? Seria apenas existir, sem nem ao menos saber-se de sua própria existência? Quando pobremente se imagina saber que esse existir se apresenta como uma dor no próprio corpo, sem nem ao menos saber-se de onde vem esta dor? Seria a dor de uma inscrição na cultura? Aliás, Macabeia ouve falar na Rádio Relógio sobre cultura. E o que será isso? Macabeia escuta música e diz gostar até cantarola essa tal música. Do seu corpo sai um som que é de gente, será? Mas a música é reconhecida por ela, e isso a faz gente. Até lhe toca a alma, que ela nem sabe que a tem. Num corpo esquálido, sujo, fedorento, feio, habita o quê? Ou quem? Parece que isso habita esse corpo, não se incorpora. E o que seria um corpo habitado? Um corpo construído? Parece haver em Macabeia, e há, um pueril dentro desse corpo, e que se avessa ao menor solavanco, mas também há algo de tão forte que resiste a tudo e a todos, e que, apesar de, teima em existir. Macabeia, nome que vem dos macabeus, o qual, mesmo sendo minoria e contra todos,
venceu e manteve sua tradição judaica. Macabeia, com a força de sua inocência, acreditando no humano, segue sem nem sequer pensar. Aliás, o que seria o seu pensar? Ela mesma diz não saber fazê-lo. Seria ela tão primitiva que dela só verteria duras verdades, mesmo sem sabê-las? A inocência salva? Ou será que nos faz caminhar sem nem ao menos sabermos para que rumo? Para as câmaras de gás. O que será que fazemos? Será que fazemos isto com os palestinos? Será que fazemos isso com os palestinos na faixa de Gaza? Somos todos Macabeia, que se deixa levar pelos outros, sem nem ao menos nos questionarmos para onde ou se desejamos ir? Em uma análise, nos descobrimos implicados em sermos o que somos, em seguir ou em se deixar levar para algum lugar, ou mesmo para lugar nenhum. Até mesmo Macabeia está implicada em ser quem pode ser. E o que podemos nós, Macabeias? Podemos nos inscrever em alguma história singular e viável? Então, a partir disso, eu inicio colocando algumas questões que eu acho que são... todas essas questões são fundamentais. Aliás, a Clarice parte de algo sempre muito frágil e forte. Ela é de uma dureza suave, digamos assim. Então, o próprio livro, eu vou falar entre o livro e o filme, que eu acho que se complementam. O livro termina com um sim. Então, e o livro, já o próprio nome, a Macabeia o nome só vem a partir da metade do livro. Então não vinha. E esse nome, Macabeia, como eu coloquei, vem dos macabeus, que eram judeus. Esses judeus lutaram contra os gregos, que queriam impor sua cultura. Os gregos, que é interessante, a Macabeia, o seu par é o Olimpo, que é exatamente da Grécia, o grego que tenta impor sua cultura aos judeus. E os macabeus, como minoria, eles eram minoria, e mesmo assim conseguiram vencer nessa epopeia. Até então, até hoje, os judeus têm uma festa que é de 8 dias, que tem relação com isso, com vencer a própria adversidade. Os judeus venceram tudo contra, venceu a natureza. Ele venceu a própria natureza, digamos assim. Então, essa mistura de opostos, de próximos ao mesmo tempo distante, né? A Macabeia é tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. O que faz essa mulher existir? Como eu disse, será que a inocência salva ou nos faz ir para a câmara de gás, né? O que será? Então, esse filme, como ele consegue capturar a escrita da Clarice. Ele consegue capturar algo dessa alma, desse nó que a Clarice tenta colocar na escrita. E é algo novo, é algo de uma que ela nem mesmo sabe como vai ser. Ela vai transcorrendo. Ela se põe no livro, e no filme vocês vão ver, ela se descreve como se fosse um homem, porque ela diz que a mulher, se fosse mulher, seria uma pieguice, o choro sairia como uma pieguice. Então, ela se põe como um homem para escrever isso. E o nome do homem é Rodrigo, que também é um que junta, que faz unificação ali de Portugal com
com a Espanha, da Península. Enfim, então nada é um acaso, apesar da Clarice se dizer que ela nem sabe do que virá, como se fosse um puro acaso. Mas aí eu vou lembrar o Lacan, que traz o Freud, ele diz assim, lá onde isso era eu, lá onde isso era, eu devo advir. Ele está dizendo que há uma inscrição anterior, que é da ordem da escrita, e não da fala, e a partir disso, o sujeito virá a ser. Tem esse segundo tempo, que se a gente pegar o caso Emma, ou Irma, que é a mesma pessoa, Emma, ela faz o sintoma dela, ela quando pequena, ela é bulinada e pegada nas partes genitais dela quando ela vai numa loja, por um vendedor, e ele sorri. Isso, ela sai assustada, sai correndo, isso fica marcado nela. Esse toque do corpo que gera algo em que ela ainda não dá conta, que ela deve ter na época 7, 8 anos. Ela não dá conta, mas que ela sente algo. E isso fica em suspenso. Isso está lá e não está lá. No segundo momento, quando ela já é adolescente, de 12, 13 anos, ela entra numa loja e aí ela vê os rapazes da loja sorrindo. E ela entra em pânico e sai correndo. E aí esse é o segundo tempo. Esse sorriso que ela não compreendeu e não compreendeu aquilo que aconteceu no primeiro momento, se atualiza no segundo momento como um sintoma. Então, a partir daí, ela não consegue mais entrar em loja sozinha, ela tem que estar acompanhada, ela acha que as vestes dela não são adequadas. Então, eu estou falando disso para falar dessa escrita do filme da Clarice, que vai sendo e que vai acontecendo, mas há sempre uma marca da escolha do nome. Macabéa, a mãe dela morre, ela tinha 2 anos, os pais morrem. O nome Macabéa foi escolhido como uma promessa para Nossa Senhora da Boa Morte. Então, ela é marcada, ela já é pensada de alguma forma, e como todos nós, antes de ser. Então, é como os existencialistas dizem, a gente primeiro imagina algo para depois que isso possa existir. Por exemplo, vamos supor que uma mesa não exista. E eu estou no momento de que eu queria colocar algo para colocar um prato em cima, alguma coisa. Então, nesse momento, eu crio no meu imaginário a mesa. Depois é que ela passa a existir. Então, antes ou seja, a gente existe no desejo do outro. É preciso que nós sejamos desejados. E o que Lacan diz de uma forma linda a insustentável decisão do ser. Aqui eu trago algo, como é que eu não sei se vocês estão gostando dessa forma de apresentação, ou quer que eu traga mais o filme em si, porque eu estou trazendo o filme também. Vocês podem ficar à vontade para intervir. Mas essa insondável decisão do ser, quer dizer, o que faz um sujeito vir para a linguagem? O que faz alguém ter que acreditar para dizer o sim, esse primeiro sim? O Freud tem um texto que é a negativa, e que é muito lindo, e que ele diz que falamos pelo negativo. Então, quando diz assim, não é a minha mãe, então tem algo. Porque quando não é, não precisa ser dito. Mas isso tem uma outra leitura mais profunda do Freud, que ele diz assim, na realidade, é que nós falamos pelo negativo. O que há de mais profundo em nós, o que há de estar fora, que é da ordem da coisa, que não pode ser dita. Então, isso que a gente diz tudo que não pode ser, para bordear aquilo que a gente quer dizer, que é a coisa que não pode ser dita. Então, essa é a negativa. E esse primeiro sim, a gente só sabe a partir do não.
Ou seja, quando uma criança, se uma criança não manifesta absolutamente nada, a gente não sabe. Quando ela cospe, ela é alguém que espelhe algo. Então, ela já disse sim. Então, a gente só se dá conta do sim a partir do não. O sim é imperceptível. Por isso, a insondável decisão do ser, de poder ser sim. Então, Macabeia, nessa desproteção tão absoluta, né, quase absoluta, ela sai desse como os macabeus, né, os judeus atravessaram o deserto em 40 anos, ela sai da cidade lá do interior, vai para Maceió, e de Maceió ela vem para o Rio de Janeiro. Quer dizer, e Clarice diz assim, numa das únicas entrevistas que ela deu, ela diz que essa escrita da Hora da Estrela, ela pegou de um soslaio de uma nordestina, assim, que ela viu de soslaio, e que ela apreendeu o ar perdido dessa nordestina, sem se saber, como se não soubesse nada de si própria. E a Clarice morou no Nordeste, né? Ela veio, ela era ucraniana, né? Judia também, ela morou no Recife, morou um tempo no Recife, depois é que ela vai para o Rio de Janeiro. Então, opa, saiu aqui, ó. Então, a Clarice, de alguma forma, como ela diz, eu vou escrever sem saber, mas algo sabia, que é o que a gente diz do inconsciente. O eu não sabe, mas no inconsciente há um saber que busca uma certa verdade. A verdade é essa verdade do sujeito, do inconsciente. É uma verdade que cada um tem a sua própria. Então, no livro e no filme, traz a questão da música, do tempo, da rádio-relógio, que marca um tempo. E que Clarice é tão pueril, a Macabeia é tão pueril, que ela gosta da marcação do tempo, das gotas do tempo. Quando a rádio-relógio, eu brincava, tem uma rádio lá em Porto Alegre, e às vezes eu ligava bem cedo, logo quando eu morava lá, na década de 80, 86. E aí eu ia para o hospital, para residência, fazer residência, e tinha uma rádio, a Rádio Gaúcha, que acho que era a Gaúcha, que ela dava hora, e eu brincava com o pessoal, dizia, rapaz, essa rádio dá hora assim, falta 5 minutos para 5 para 10. Era algo assim, de tão marcado que era. Cada coisa que dizia a hora. Hoje eu acho que nem era um AM, é mais ou menos como a Rádio Relógio da Clarice e da Macabeia. A Macabeia, a hora relógio é como se tocasse alguma coisa de vida nela, como se ela pudesse perceber alguma existência. E ela tinha esse conhecimento da cultura, né, que a rádio relógio trazia uma cultura de nada, porque a gente fala, o saber é diferente do conhecimento. O saber que a gente precisa estar implicado em psicanálise é um saber do sujeito do inconsciente. Há algo em nós que sabe mais que nós mesmos. Esse é o saber, que não é um conhecimento. Apenas conhecer, ter um conhecimento enciclopédico, não quer dizer nada. É preciso ter enunciado para se fazer alguma enunciação. É por isso que cada pessoa que vai ter o seu jeito singular, e quanto mais singular, quanto mais se apropria disso, menos sintomas se constrói, né? O sintoma é exatamente quando algo não vai por essa vertente, quando algo é um arremedo de outra coisa. E Clarice e Macabeia, porque é Clarice, né? Somos todos nós, Macabeus, Macabeias. Na Rádio Relógio tinha também, além desse conhecimento inócuo, que não tem importância nenhuma, que um besouro voa tão rápido, uma mosca que dá 3 voltas, né, em tantos dias, 28 dias, e ela reproduzia coisas que era como se tivesse um vazio tão grande que ela precisasse preencher com algo,
E então era com coisas qualquer. Mas, por exemplo, a música, e é algo que eu também gosto muito, e eu trabalho um pouco com música, a música, ela conseguia ouvir uma furtiva lágrima. Ela diz lágrima, por que é lágrima e não lágrima? Porque é em italiano, claro, e o Caruso que canta, e é uma música linda mesmo, e toca Macabeia onde ela nem sabe. Então, esse tocar de música, tocar de alma, tocar de corpo, algo que causa gozo nesse sentido, que entra no nosso corpo e faz algum sentir, um sentido de sentir, não é um sentido qualquer. E ela percebe isso, a música, como algo importante, e ela consegue reproduzir, quer dizer, tá aí a música não pede nenhuma tradução, então a arte é isso, não pede nenhuma tradução, não pede algo que se compreenda numa compreensão, é de uma outra ordem, como é a arte, como é a literatura, é de uma arte que a própria Clarice diz numa entrevista que ela dá, né? Uma das únicas, que ela diz, ou toca ou não toca. Então, a música toca Macabeia, há um corpo, e não é uma repetição. Deixa eu ligar aqui para não acabar o... E não é apenas uma repetição, ela repete muito coisas que ela não sabe, mas por vezes ela quase surge. Então, numa pobreza profunda de um ser, né? Ela nem sabe quem é, mas ela diz coisas importantes, assim, do próprio nome, ela diz assim, que ela diz que não sabe se é gente. Ela quase não, porque ele diz assim, gente fala, porque o Olímpio, por que você não fala? Fale comigo, gente fala. E ela nada sabe. Ela diz assim, é porque às vezes eu não sei muito bem se eu sou gente. E também ele pergunta, mas você não tem um nome? Ela diz, tenho, mas eu não sei o que tem dentro desse nome. Então, quando se fala em nome na psicanálise, está falando de algo próprio, de uma propriedade singular, algo da ordem do singular, que nos nomeia, e que nós precisamos, além de ser nomeado, nos nomear, e em busca desse saber inconsciente, onde a gente pode desaguar melhor. Então, a Clarice, a Macabeia, todos nós, vai nessa trajetória, nesse querer crer, numa esperança vazia, talvez, onde ela caminha, onde ela, como se ela tivesse um destino, que ela nem sabe qual é. Ela tem e não tem destino ao mesmo tempo, né? Ela apenas segue, ela apenas acorda, ela é tão empobrecida que até as pessoas do quarto onde ela mora, onde ela habita, são muito mais sujeitos, né? Macabeia é algo que até ali, naquele meio que seria um meio mais próximo dela, ainda assim é fora. Mas não é uma psicótica, digamos. É uma infantil. Mas ela tem algo de forte nesse sentido, porque ela tem algo que não é da ordem da psicose, onde ela crê, ela acredita profundamente, como todos nós que não somos psicóticos, a gente acredita na palavra, a gente acredita, e tem que acreditar, né? A gente acredita no outro, a gente ama, a gente quebra a cabeça, e depois ama de novo, e diz nunca mais vou amar, e ama de novo, acredita de novo, e é para que seja, né? Assim. Então, Macabeia, nessa sua trajetória de estrela decadente, né, nem cadente, ela é a estrela que cai, é o nascer e o morrer. Ela teve quase... E aí ela vai, né, tem toda a trama do filme, em que a amiga dela, né, mais próxima, veja como ela ainda é crente, ainda acreditava, né? A amiga mais próxima tem que tomar o namorado dela, porque a cartomante disse para ela que ela tomasse o namorado de uma amiga para poder dar certo e ela arranjar um casamento, que era o que ela queria. Ela já tinha feito 5 abortos e tudo mais, e Macabeia é virgem.
Macabeia fede, Macabeia é feia, Macabeia... É tudo contra Macabeia. O mundo é contra Macabeia. Então, apesar de, Macabeia existe. Apesar de tudo contra. E aí se toma o namorado dela, a amiga, ela segue para... E depois a própria, que é a Fernanda Montenegro, né, que faz o papel da cartomante. Fernanda Montenegro já diz isso, já diz, não, a moça tendo um problema assim de consciência, dizia, mas ela é tão, como se ela fosse tão frágil, ela disse, não, você traga ela aqui, eu dou um jeito. Então ela já sabia, quando a outra chegasse, o que tinha que dizer, o que tinha que fazer. E quando Macabeia chega lá na hora, lá com a Fernanda Montenegro, que é a cartomante, a própria Fernanda, descolada, que foi ela já foi uma prostituta, que se deu muito bem na vida, ganhou dinheiro, vivia bem, e que depois, de mais velha, né, ela passou a ser uma cafetina. E ela, no livro, não me lembro se no filme exatamente diz, que ela diz assim, cafetina, eu não tenho medo de nomear, não tenho medo de dizer os nomes. Ou seja, a palavra que nomeia, que nos diz, nos causa algo. Ela não é inócua. É por isso que, por exemplo, você pode dizer algo de alguém e alguém ficar extremamente ferido por aquilo que foi dito. Ou seja, as palavras não são inócuas. Elas têm uma força e um peso. E aí, quando ela vê Macabeia, ela vê da fragilidade. Ela acha tão frágil que ela não sabe nem se Macabeia sabe do próprio sexo. E ela quase que propõe para Macabeia que ela é tão delicada, quem sabe um amor feminino das mulheres poderia cuidar melhor dela. Mas a Macabeia sabe de algo, ela tem algo onde ela diz, não, Deus me livre. Ela, não, não, não. E aí ela constrói um delírio, uma fantasia, onde ali Macabeia, que é interessante, ela ao mesmo tempo que é um alemão, Hans, né, os alemães fizeram o holocausto dos judeus, né? Então é um Hans, um loiro, de olho, no livro é interessante que no livro diz assim, de olho que pode ser, de olho azul. Aí diz, não, não, mas é verde. Não, não, mas pode ser castanho ou preto. Mas é um homem, é um alemão muito bonito, muito rico, que vem trazer para você só felicidade. E Macabeia começa a se encantar com aquilo, né? Como ela nunca ninguém... E, ao mesmo tempo, a Fernanda Montenegro diz coisas que ela nem sabia, que ela era... sua vida é muito infeliz. Macabeia não sabia nem se tinha uma vida infeliz. Ela achava que tinha que ser feliz. Então, só porque ela tinha que ser feliz, ela era, como diz no livro. Então, ela não sabia, e ela se depara com isso que é dito para ela. E ela tinha uma vida pisada, que ela era infeliz, que ela tinha uma madrasta muito má, que a criou, que era a tia. Em 2 anos, os pais morreram e a tia ficou criando Macabeia. E Macabeia, ela batia em Macabeia, ele no livro diz isso também, ela batia na cucuruta de Macabeia para dizer a Macabeia, para fazer com que a mulher não desabrochasse antes, para que retardasse o desabrochar, para que ela não fosse uma vadia. Então, Macabeia era pudica, era virgem, ela não podia existir como mulher, não podia ter desejo, mas ela tinha. Ela tinha, quando ela vê... Então, quando nesse final, quando é a hora da estrela, né, é da morte e da vida, então Macabeia sonha. Pela primeira vez, ela sonha em ser algo. Pela primeira vez, ela deseja alguma coisa. E ela deseja ser amada, ela deseja ser vista, ser desejada por esse homem. E aí ela põe um vestido bonito, um vestido lindo, onde ela deixa as vestes outras
na loja, isso no filme mostra, na loja que ela, no filme, no livro não tem, mas no filme ele enriquece um pouco nesse sentido. Ela deixa a pele dela desbotada, as vestes dela lá na cabine da loja em que ela compra o vestido. E ela sai bonita, né? Ali ela está, porque ali ela tem algo de vida, de uma esperança. A Clarice Lispector tem um conto que é Uma Esperança Baixou em Mim, e que ela fala um monte de coisa, descreve isso, e que ela fica apavorada, pousa no ombro, e ela diz assim, mas pousa que vive, e ela não quer mexer, porque se ela mexer, a esperança pode ir embora. E uma esperança tão pueril, tão frágil, mas é uma esperança. E que ela diz assim, acho que não aconteceu nada, mas uma esperança baixou em mim. Então, na Macabeia, pousa uma esperança dentro, ela acende, ela veste uma outra roupa, ela troca, os cabelos estão mais soltos, e ela vai para a morte, sem saber, obviamente. Aí é digamos assim, o destino prega essa peça, onde a gente não sabe, onde ela dizia desde o começo, a partir do Rodrigo, que era o autor do livro, ela se põe como um homem, não saber o fim. E ele não queria um fim, mas, como diz na psicanálise, algo já está inscrito. É uma questão de poder saber ler. O inconsciente, para o analista é aquele que vai poder saber ler do inconsciente. Deixa eu ver aqui. Então, nesse final, depois eu vou dizer mais algumas coisas da psicanálise para a gente poder. Mas nesse final, ela nasce e morre, né? Nasce uma estrela. Tem o outro filme que era com Barbra Streisand muito antigamente, e depois Lady Gaga fez um outro. Então, nasce e morre algo ali. Mas ali houve uma esperança, algo nasceu. Então, até então, ela não era nada. Ali ela desejou. O Lacan fala do objeto causa do desejo, que nós todos nos escrevemos no simbólico, para a gente poder fazer sentido, e esse simbólico é no campo do outro que a gente chama para Lacan, é o grande outro, que tem um outrinho, que é o nosso amigo, nosso companheiro, nosso vizinho, esses são os outros. E tem o grande outro, que é aquilo que é o tesouro do significante, que ele chama, que é aquilo onde nós todos vamos nos inscrever a partir de algo que cai, de um resto, que é esse objeto, causa do desejo, que é aquilo que, numa análise, a gente vai buscar, o que me causa e o que me faz seguir. O que será que pode me fazer sentido, que pode me fazer acordar todos os dias, apesar de tudo, que pode fazer com que todos os dias não sejam todos os dias, apenas uma repetição, que todos os dias sejam um dia. Mas para Macabeia, ele dizia assim, cada dia é um dia roubado da morte para ela. Ela não tinha uma existência, era um dia roubado da morte. E que na morte, ali, quando ela vai morrer, ela está toda esperançosa. E ela cai, e é interessante, assim, Macabeia não sabe o que é dor, e não sabe diferenciar uma dor de dentro, uma angústia, de uma dor no corpo. Ela tomava aspirina, né? Para acabar com a dor que ela sentia, a dor de existir. Ela não sabia. Então, quando ela morre ali, no livro ainda diz assim, ela quer ainda vomitar algo de dentro, numa profundidade em que, nem numa profundidade, é vomitar algo de dentro, mas não alguma coisa, algo como se pudesse ser uma luz, uma estrela de mil pontas. Quer dizer, ela poderia ali ser um sujeito, vir a ser algo, capturar-se em algo.
e ser um sujeito, esse sujeito desejante, esse sujeito que, apesar de tudo, quer viver, apesar de tudo, traz sua marca para a vida, apesar de tudo, existe. Macabeia somos todos nós, né? Que, apesar de tudo, insistimos em viver. Gente, eu poderia ficar falando 1000 horas, mas aí eu acho que assim não vai ter graça. Eu acho que vocês querem falar também, e se quiserem, fale, senão eu vou continuar falando até o dia amanhecer, se é de Clarice. Não, interessante, deixa eu só dizer mais uma coisa, é que eu anotei tanta coisa. No livro, na dedicatória, a música não é por acaso. Na dedicatória do livro, primeiro, o livro tem 13 títulos diferentes. Um deles é A Hora da Estrela. Na dedicatória, ela dedica aos músicos. Ela dedica a Schumann e a sua Doce Clara. Ela dedico-me à cor rubra, muito escarlate, como o meu sangue. Aos gnomos, às ninfas. Dedico a saudade da minha antiga pobreza. Dedico a tempestade de Beethoven, a vibração das cores neutras de Bach, a Chopin, a Stravinsky, a morte e a transfiguração de Richard Strauss, a Debussy, a Marlos Nobre, que é o único brasileiro, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, de Carmina Burana, e a Schoenberg. Depois de Schoenberg, ela diz aos decacafônicos, que são o Schoenberg na música ele é algo que rompe as barreiras da convenção. Então ele traz um novo olhar para a música e há um rasgo aí, o dodecafonismo, e que isso tem um sentido. Até eu tinha escrito alguma coisa, eu escrevi na pesquisa que a gente faz sobre a música e o feminino, o que a música, o que a arte tem a nos ensinar, o que o feminino tem a nos ensinar, né? E o que a arte tem a nos ensinar também. Então, ela dedica a todos esses. E tem umas frases soltas que eu anotei que é maravilhoso. Tem algum momento da narração, o narrador diz assim: não se conta tudo, porque tudo é um oco do nada. Isso é interessantíssimo, porque é exatamente a partir da falta que a gente pode contar algo. É a partir desse vazio que a gente pode existir. Então, essa marca primária, que o Lacan chama de letra, ou tem gente que chama de traço, é esse significante primeiro que nos marca quando a gente pode dizer sim, e é uma marca de corpo, marca no nosso corpo, faz furo no nosso corpo. Então, uma criança, ela se percebe a partir do corpo. Ela não tem um sistema de linguagem onde ela possa se situar. Aquilo que a toca profundamente faz essa primeira marca. E essa primeira marca não é nada, absolutamente não diz nada. Mas é a partir dela que a gente pode ir de um significante a outro. Quer dizer, o sujeito é um significante para outro significante. Ou seja, o sujeito está entre os significantes. Ele está na falha, ele está no ato falho, que é o sujeito do inconsciente. Ele está no ato falho, ele está no sonho, ele está naquilo que claudica. Então, essa primeira marca, aquilo que me marca, que Lacan chama de letra, é a partir disso que eu vou me apropriar. E quanto mais, no análise, a gente conta toda a história para descontar, para desfazer e chegar o mais próximo dessa marca para poder se construir um outro. Quer dizer, o destino, apesar da gente ser marcado, mas a gente diz esse sim e a gente precisa se apropriar para poder existir com menos sintomas, para poder colocar a nossa marca sustentável na vida.
Então, deixa eu ver aqui, do Russo, o tempo, o tempo retroativo, eu já falei, esse tracionário, Lacan, aqui no seminário da identificação, ele diz, o nome próprio é o pacto decisivo da identificação entre isso que eu falei, tracionário, significante, e o sujeito, que é o sujeito do inconsciente. Deixa eu ver aqui mais. Bom, eu teria um monte de coisa para falar, mas eu vou deixar que vocês também possam se pronunciar. Romero, maravilhosa essa fala. E agora a gente abre para quem quiser falar, pode se inscrever, levantar a mãozinha, fazer perguntas ou fazer alguma consideração. Pode ficar à vontade. Sem ser feliz. Eu sempre digo, quando eu vou fazer o seminário, eu sempre digo, a gente precisa se arriscar. Se a gente não se arrisca, a gente não é sempre um arriscar. Então, se a gente quer ser psicanalista, ou mesmo que não queira ser alguma outra coisa, é preciso se arriscar. Então, é preciso falar, é preciso se expor para poder existir. Macabea não existia, ela não se colocava, ela só pedia desculpa por estar viva, quase. Ela não era nesse sentido, né? Mesmo assim, havia uma força imensa, né? Nessa pueril existência. Se vocês não falarem, eu vou continuar falando. Romero, Paulo, eu vou falar Paulo, já te dou a palavra. Eu achei muito interessante também no filme a forma como a Suzane Amaral ela transporta para o cinema. Achei de uma beleza, de uma sensibilidade e a forma como o personagem também foi construído. Ela encontra, né, ela conhece a Marcela Cartacho em uma apresentação de teatro e ela diz, não, é essa aí é a Macabea. E aí ela ela dirige a Marcela por carta. A Marcela volta para Cajazeiras e ela manda, parece que 8 cartas, e pede para ela ler. Marcela nunca tinha lido o livro, nem conhecia, parece a Clarice Lispector. Ela lê e ela pede que ela vá construindo o personagem. Começa a Suzana Amaral, né? Começa a descobrir quais são as macabeias aí da sua rua, da sua cidade, e quem é essa macabeia. E ela cria, e pede para ela fazer uma camisola da macabeia, que é uma camisola de saco, e ela faz, justamente a camisola que está lá no filme. E interessante que quando você olha para Macabeia, né, você pensa, quando você olha para Marcela Cartacho ali, você é Macabeia, não é Marcela Cartacho. Ela consegue incorporar o papel de tal forma, né? E curioso com essa direção à distância que a Suzana Amaral. Então, achei de uma sensibilidade. O filme é belo, belo. A gente fica sem respirar, né, assistindo o filme. O livro é belo também, mas assim, a gente está falando aqui muito aqui do filme. Ela consegue, de fato, mostrar. Ela foi muito fiel. E curioso também porque quando o filme ela é muito fiel ao livro, o filme às vezes fica muito chato, mas ela conseguiu fazer dessa forma. Eu não sabia, você falou aí, eu não sabia que tinha sido o primeiro filme dela, né, da Suzana Amaral. Ela entrou com chave de ouro, perfeito. Quando ela fala, né, ela fala para Marcela Cartacho, procure, olhe para as macabés aí da sua rua. E aí, como tem, né? E como todos nós somos, em muitos momentos, né, nós somos macabeia, como a gente não consegue nomear o que a gente é, o que a gente sente,
muitas vezes, como ela não sabia se ela era gente, se ela não sabia por que era ela, por quê? Mas também, de vez em quando, ela fazia umas perguntas que tão profundas, ela repete ali a rádio relógio, que me toca profundamente, porque eu cresci ouvindo a rádio relógio. A gente lá no Rio ouvia muito. Eu sei muito textos decorados da Rádio Relógio. Eu achava o máximo. É. O formato, né? Você sabia, né? Aí tinha propagandas, né? Sobre propagandas e essa cultura aí que, em termos de cultura, não ficou nada para mim, porque, como você falou, eu vazio, né? Tudo muito isolado. Para quê? Precisa saber daquilo ali. Mas a dinâmica da Rádio Relógio era belíssima, que hoje a gente não... Nem existe mais, né? Eu acho que não existe mais Rádio Relógio. Mas a forma da informação cultural, a música e a propaganda, porque ela também vivia das publicidades, a forma das propagandas, né? Depois, ele fala, Galeria Silvestre. Depois da Galeria Silvestre, quem ilumina seu lar não, depois do sol, quem ilumina seu lar, Galeria Silvestre. Então, assim, essa ligação dela, né, com esse tipo de cultura, todo tão fragmentada e tão sem sentido, é super interessante como a gente também, em muitos momentos, a gente é isso que a gente não consegue dizer o que é, a gente não consegue nomear o que é. E interessante também quando ela fala dos gnomos, né, a Clarice Lispector, a Macabé parece um gnomo, né? Essa ideia que a gente tem de gnomo, essa coisa assim leve, fora do tempo, fora que não existe. Bacana. E quando, como você fala também, assim, no final, quando ela começa a desejar, era impossível para ela, não podia, ela tinha que morrer. O desejo era proibido para ela. E tem uma coisa interessante, antes do Paulo falar, porque o desejo ali, porque a morte, como não há morte para o inconsciente, a morte é o não desejo. Então, ao mesmo tempo que ela morre, a vida, o corpo, ela nasce, porque ela passa a ser um sujeito desejante. Então, eu me lembro bem eu estava em Porto Alegre e eu vi uma reportagem era da Margarida Maria Alves. E Margarida Maria Alves, ela foi na TV, ela ia na TV, ela dizia assim: eu sei que eu vou morrer, eu estou marcada para morrer, mas eu morro na luta. Isso não é morrer. Morrer é a gente abrir mão do desejo, morrer é a gente passar uma vida branca, sem nenhum desejo. Então, a Macabeia, nesse sentido, ela nasce, por isso que nasce a estrela. É a hora da estrela, é a hora em que ela é estrela, mas, como diz, é tão proibido, ela é tão coitada, o lugar dela era tão de nada que ela nasce e morre ao mesmo tempo, a estrela cadente ou decadente. Mas é isso mesmo, a gente só nasce, enquanto não há morte para o inconsciente, então a morte é o não desejo. É Paulo que falar, né, Paulo? Mas isso mesmo, concordo com você, em gênero, número e grau, e a Rádio Relógio eu acho maravilhosa também. Oi, gente. Oi, Romero. Romero, você foi falando e eu fui aqui, né, de certa forma até me angustiando também, porque existe, como Lúcia falou, uma identificação, né? Acho que a gente que vem, nós que somos nascidos ou criados na década de 80, 70 e aí para trás, tem muitos elementos no filme que remetem a esses espaços por onde a gente andou, por onde a gente viveu, né? Rádio, aqueles quartinhos divididos, né? Quando a gente precisou sair de casa, morar com alguém, daí por diante. Tem muitas coisas ali, a cidade grande, metrô, enfim, tem muitas questões de identificação. Eu ainda não tenho muito conhecimento de Lacan, inclusive estou estudando Lacan agora, mas fiquei com alguns questionamentos que não sei se tem necessariamente a ver com a teoria de Lacan, mas que me vieram à mente, né, enquanto eu assistia, enquanto você falava também.
Primeiro por essa questão de, eu particularmente fui me angustiando muito com Macabeia ao longo, eu já conhecia, já tinha assistido, já tinha lido também, mas agora com um pouco mais de experiência de leitura, já pude assistir com outro olhar, né? Então, eu fui me angustiando exatamente por essa iminência do esfacelamento daquela personagem. É como se a todo instante ela estivesse prestes a ser destruída, né? Prestes a ser aniquilada daquele grupo social. Tem uma questão que talvez seja uma viagem da minha cabeça. Eu li essa semana sobre o estádio do espelho, né, de Lacan, que a criança precisa que o outro apresente, aliás, o bebê, né, que ainda ainda é um infâs, né, ele precisa que o outro apresente, né, para que ele passe por aqueles estádios de reconhecimento para saber que ele é um corpo. Eu fiquei pensando, parecia que Macabea estava nessa fase, porque ela só e aí, por isso que eu acho que pode ser uma viagem na minha cabeça. Parecia que ela estava num estádio em que ela só ia se constituindo à medida que o outro ia falando sobre ela. Por exemplo, coloca um batom, para de comer sanduíche, né? Você precisa namorar, você precisa aprender a datilografar, para de sujar esse. Então, a todo instante, tinha o outro ali dizendo algo sobre ela, e no outro dia ela mudava o comportamento conforme as pessoas iam, né? E aí, quando ela encontra aquele quase namorado dela, o cara perde a paciência exatamente porque ela só vai existir na medida que ele vai convocando algo dela, embora, como Lúcia disse também, ela tenha umas colocações extremamente profundas e filosóficas, do tipo, eu não sei o que é que meu nome significa, parece que não tem nada nele, e aí ela vai puxando algumas questões, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem o desejo, né? Porque ela vai ao trabalho todos os dias, ela copia os comportamentos daquela colega quando diz assim, eu não lembro mais o nome do patrão dela, mas eu posso faltar hoje porque eu vou para o dentista? Ela começa a copiar os comportamentos dos outros, né? Ela começa a se maquiar porque a outra disse, ela começa a pintar a unha porque ela vê... Ela tem um desejo de existir, mas parece ser tão distante do ritmo de vida das outras pessoas que me dava a sensação de que ela ia ser aniquilada a qualquer momento ali, né? Que realmente é o que acontece conosco, né? A gente vive dessas angústias de quase aniquilamento, né? Também, socialmente falando, né? Enfim, dei uma devagada aqui, mas... Acho que é isso. Mas tem algo aí do estado do espelho. A mãe ou o outro, quem faz esse papel, apresenta o filho à cultura, né? O filho ao pai, digamos. É preciso que essa criança seja desejada, e esse espelho tanto é o olhar da mãe, quanto é o espelho mesmo. Quer dizer, a criança, inicialmente, ela é tão fragmentada que ela não se reconhece como uma... Não tem uma gestalt, não tem algo que a componha. Ela é fragmentos. Quando ela se reconhece no espelho, que o Freud diz também, né? Ela tem um certo regozijo, um júbilo, que ele chama, porque tem uma gestalt, ele é capaz de quase ficar em pé, porque aqueles pedaços fragmentados, que a gente vê muito isso nas psicoses, principalmente na esquizofrenia, que é algo antes do estado do espelho, é algo que se dá nessa fragmentação, não há uma gestalt, um corpo. Quer dizer, nós neuróticos temos um corpo, e eles nos escapam a todo momento. A gente está a todo momento se ajeitando no espelho e vendo um dia está de um jeito, o dia está do outro. Está sempre nos escapando e a gente sempre se apropriando desse corpo. O psicótico, ele não tem um corpo, ele, no máximo ele é um corpo, aquela coisa. A Macabeia, ela, como você bem disse, ela ia dizendo ela não sabia que podia mentir. Uma criança, quando é um pouco maior, ela sabe que pode mentir, então ela já está mais avançada, porque ela sabe que aquilo que está dentro dela, o outro não tem acesso. Então, quando a criança é muito pequena, tapa a vista para não ser vista, mas quando ela começa a mentir, ela cresceu, porque ela não está aberta e nua em tudo. Então, Macabeia aprende a mentir ali, ela sabe
Claro que ela sabia outras, mas eu digo assim, naquele momento é como se ela dissesse, eu posso dizer que eu estou com a dor de dente, ele vai acreditar, porque a outra está dizendo isso. Então é como se ela... E esse estado do espelho, que o Lacan diz, a gente tem essa gestalt, essa ideia conjunta, mas é uma imagem sem nenhum recheio. A gente passa a vida tentando se apropriar desse corpo, dar um recheio a esse corpo, de alguma forma. É um vazio, é só uma gestalt, é só aquilo, um invólucro. Então, a Macabeia tinha esse invólucro, mas era vazia nesse sentido. Ela nem quase não sabia que podia mentir, ela foi aprendendo no dia a dia, mas ela tinha algo, né? Que ela, quando a Fernanda Montenegro diz lá para ela assim, olha, era bom que você arranjasse um amor de mulher. E ela diz, não, ela sabe de algo, ela tem algo, alguma identidade, ela sabe de onde é que verte, que poderia verter essa mulher. Ela não sabe como fazê-la, mas ela sabe de algo. Então, esse estado do espelho, que o Lacan diz, é exatamente isso, é essa gestalt, porém, é um estágio que nunca termina, mas que continua. Camilo? Pode falar, Camilo. Está com o microfone desligado. Enquanto vocês falavam, né, eu vi o filme já há algum tempo e tornei a vê-lo, e também vi uma entrevista da atriz, né? E que engraçado que o jeito dela ainda é macabeano, mesmo ela indo para Berlim, mesmo ela tendo ido para recebido aquele, acho que foi o Urso de Ouro, né? Aquela lá de Berlim, aquela questão toda, ela permanece ainda aquela atriz originária, né? E isso me deixou muito tocado, porque na minha família eu perdi uma tia recente, no começo de maio, né? Que era uma pura macabeia, com 89 anos e virgem. Eu sou de Guarabira, né? E ela morava lá, e a história dela assim, é uma história que ela foi gêmea com outra tia minha, e uma tia minha, uma tia-avó, pegou-a para criar, porque não tinha filhos, né? Uma tia-avó que era dos anos de 1800 e pouco, e era um pessoal tão conservador que ela não podia usar sutiã nem usar mods, tinha que ser aqueles uns panos para poder cobrir, né? Ela não tinha, como eu disse, ela morreu virgem, né? Mas ela, com seus 70 e poucos anos, ela ainda pensava em namorar e casar. E me pedia de presente a cama de casal. Ela dizia, você vai me dar de presente? A gente pensava que ela fosse louca. A gente pensava que ela fosse psicótica, mas eu dizia, olha, ela não é psicótica, ela não é louca, né? É porque ela não teve uma existência como Macabeia, sabe? Porque os únicos lugares que ela conheceu, essa minha tia, por isso que eu digo assim, a gente está cheio de macabeias, e ainda a cultura e a sociedade mantém a criação dessas macabeias, né? Porque quanto mais distante, né? Mais distante da cultura, digamos, moderna das cidades grandes mais se está se fabricando. Ela pedia desculpas por tudo também, essa minha tia, né? E ela morreu feito um trapinho. Morreu feito um trapinho que parecia uma coisinha assim, um trapinho de mulambo, sabe? Quer dizer, foi uma morte muito triste. Ela não sofreu tanto, graças a Deus, né? Para morrer, mas a vida dela foi sem sentido algum. A pura macabeia. Se é que eu conheci uma macabeia, foi essa minha tia. Todos nós conhecemos, e o susto que nos dá é que isso está a todo momento, em todo canto, e a maioria, mesmo classe média, que acha que sabe algo, quando você
se aproxima um pouco mais e percebe, você vê as macabeias pularem assim, você vê que Deus está nesse lugar que toma conta de absolutamente tudo, que Deus vai dar conta de absolutamente tudo, desse vazio. É muito intenso. Eu acho que, em relação a Marcélia Cartaz, ela incorporou tão bem o papel que a gente a vê assim, né? Embora ela fez um outro que eu recomendo que vocês assistam, que é Pacarrete. É belo, belo, e ela está maravilhosa. É uma outra macabeia, só que é uma psicótica. Então, se coloca diferente. Ela é a mesma macabeia no oposto. Nesse filme, ela obriga quase todos a fazer e ser aquilo que ela quer. Ela impõe o desejo dela. Na rua dela, por exemplo, na calçada, ela varre a calçada e não deixa ninguém passar na calçada. A gente vê isso no interior. Uma vez eu estava na Bahia Formosa. Eu estava lá embaixo tomando uma cervejinha, assim, do lado. É quando eu vi, tinha uma casinha que fica... O nome do filme é Pacarrete. Tem uma casinha, aquelas casinhas que ficam em frente ao mar mesmo, que tem areia, não tem calçada, tem areia. E tinha uma mulher dessa casinha, que era uma porta e janela, ficava perto de um barzinho, ela varrendo essa calçada de areia e deixando bem plana, ninguém podia pisar, porque era como se fosse uma louca, digamos, e era, né? Mas era acolhida, tinha um lugar, né? Porque o louco, nesse sentido, ela tinha um lugar lá. Então, se alguém pisasse, ela saía correndo atrás, empurrando, porque ela deixou plano e bem varrido para não ficar nada nessa areia. Diga, Lúcia. Uma coisa que aconteceu com a atriz, né, com Marcela, em Berlim, ela foi agredida, né? Ela foi agredida com... Você viu também a entrevista dela? Eu vi um tempo atrás uma entrevista com ela. Eu acho que foi essa que ela deu para na TV, acho que foi na TV Cultura, né, uma coisa assim. Essa foi, né? Ela, antiga. e ela diz que ela foi confundida, né, com a outra, de outra nação, não sei qual foi. Uma mulher turca. Turca, é. E ela, sem saber, imagina a angústia dela, foi dentro de um transporte coletivo, não sei se era ônibus, e ela não sabia do que estavam falando, porque ela não conhecia a língua, né? Até que Suzana Amaral interviu, ficou perguntando, mas ela, a partir daí ela não conseguiu mais sair, ela ficou trancada, ela não conseguia mais sair do hotel, de onde ela estava. Mas, assim, Romero, uma questão, como ela, tudo que ela ouvia do outro, e ela não questionava, nunca questionava, ela entrava naquilo ali como se fosse tudo muito natural, e mesmo quando ela era agredida, quando o namorado, né, o quase namorado, como diz Paulo, a agredia com palavras, que ela é feia, que ela parecia que ela não estava, ela não tinha nenhuma repercussão nela. Mas quando a cartomante fala para ela que ela poderia, ela era muito frágil para estar numa relação com um homem, e que ela poderia ter uma relação, experimentar uma relação com mulher, ela reage e tem uma reação bem... Não, ela sabia daquilo ali. E aí eu fiquei pensando assim, como a questão, né, que envolve ali a afetividade mais ligada à sexualidade genitalizada, como ela rejeita ali. Embora ela não soubesse nada, quase nada dela, aquilo ali ela sabia, de alguma forma, talvez por conta da questão cultural também, né, não sei, mas eu achei curioso. É interessante, e no livro que Clarice traz ali, ela traz o porquê. Essa tia batia na cabeça dela, dava cascudo, cocorote, como ela diz, para que o de mulher não viesse. Mas, ao mesmo tempo que você faz isso, o sujeito que recebe pode fazer 1000 coisas disso. Por exemplo, uma criança pequena
alguém chega e pode dizer que é uma desastrada, porque ela não tem ainda habilidades, e ela pode corresponder a esse lugar, que é o lugar do amor do adulto, ou ela pode dizer não, fazer o oposto, ser bem direitinho ou ser desastrada. Quer dizer, ali, né, nessa marca, o que a gente pode imaginar é que a tia percebia a mulher. E a primeira marca que a gente diz, essa marca primária, é da ordem da sexualidade, porque é no corpo, é do sexual, ainda não é genitalizado, mas é do sexual. Então, o eros, que a gente chama de vida, é por isso que Lacan diz, a mulher não existe, porque não há essa marca para o feminino. Então, mas há uma marca em algo que a mulher vai se construir, né? Ela não nasce mulher, né? Torna-se, como se nasce homem também. Aí não é mulher, masculino e feminino. Mas para não atrapalhar muito, a primeira marca, essa marca, é algo que é exatamente dessa ordem. E, por exemplo, não há, Lacan diz, não há relação sexual. O que é que ele quer dizer com isso? Não há um representante para o sexual. O sexual, nesse sentido, é uma marca de corpo e que tem a ver com esse chamado nosso para a vida, de alguma maneira. A gente vai existir a partir dessa marca e é sexualizada nesse sentido. É uma marca no corpo. Então, o sexual, quando a gente busca, né, fantasiosamente, assim, vai encontrar a metade da laranja, não existe. O Lacan diz, não existe a completude, quer dizer, não existe a completude sexual. O outro não vai lhe completar. Tem uma música da Fátima Guedes, que eu vou dizer para vocês que é linda, chama-se Condenados. No fundo, é Condenados a Amar. Ela diz assim, ó meu amor, estamos condenados. Hoje podemos dizer que somos um. E somos um. E nessa fase do amor em que se é um, é que se perde a metade de cada um. Ó meu amor, quantas pequenas traições, pobres mentiras diplomáticas de pura intenção, estamos condenados. Ó meu amor, quando dormimos juntos, sonhos separados, e não podemos confessar de modo algum. Mas é condenado a amar. E é isso que nunca vai ser preenchido, e a gente precisa ter uma capacidade de suportar o outro, a liberdade do outro, para poder conviver. Então, quando ela diz isso, essa marca já está em todos nós, de alguma maneira. O que a gente vai fazer? Ali ela já sabia de algo. Ela já sabia desse transcorrer dela, ela tinha ideia de quem ela era. É por isso que eu disse, tem algo de muito profundo, a marca primária, onde pouco pôde se construir em volta, onde era quase significantes primários. Ela era infantil, é como a tia do Camilo. Não era psicótica, é infantil. É tão infantil, tão infantil, tão infantil, que beira a psicose. Você diz, é uma retardada, de tão infantil que é. Mas quando diz coisas, diz sempre de um enunciado profundo, tão verdadeiro que dói. Então, quando ela diz uma verdade, quando ela diz assim, eu sei, o meu nome é esse, mas eu não sei o que tem dentro dele. Quer dizer, eu não sei quem eu sou, não sei compor, não sei me compor. Isso é uma enunciação profunda e a gente vai fazer muito depois disso no análise. Mas, Romero, assim, fazendo o papel do advogado do diabo, o papel que eu adoro fazer, assim, porque a gente... Venha. Porque, assim, no caso, o personagem, né, no caso do Macabé, quando a gente fala assim, a hora da estrela, né, no caso, na hora que ela cria aquele desejo todo vindo do grande outro, né, que foi justamente da cartomante, então que incute nela todas essas fantasias, né, e ela vai toda delirante, assim, pensando em toda, né, assim, uma vida amorosa e cheia né, de louvores e outras coisas mais, e ela é atropelada. Quer dizer, então, aquela ali foi uma morte besta mesmo, assim como
Caetano Veloso, Como toda Chico Buarque, pois é, como Chico Buarque disse mesmo, né? Morreu na contramão atrapalhando o tráfego, né? Quer dizer, eu acho que a Clarice Lispector, ela cria, por uma licença poética, ela dá, digamos assim, uma certa, faz criar uma estrela, porque para que aquela pessoa não morra digamos assim, na total insignificância, né? Porque se a gente for analisar mesmo, aquela ali foi uma vida perdida, como foi a vida da minha tia, né? Eu vi a minha tia deitada no leito de morte dela, eu disse, meu Deus, sabe, uma vida que acabou-se com nada, por nada. Não deixou, os herdeiros somos nós, que agora tem a questão, ela deixou bens, né? E todo mundo agora está atrás, né? Antes, ninguém queria saber dela, porque ela era uma louca. Pois é, e não é, né? Não é. E não era, né? Não era. E a vida de todos nós, o Freud tem uma, que ele fala que como é que é o nome que ele dá? Romances familiares. O Contar Caligares também dizia, se a gente se aproximar e for contar a vida de cada um, dá um romance. Se a gente pegar a lente de aumento e olhar a vida de uma Macabeia, a vida de cada um, nos toca. Tem algo de vida ali, tem algo de até essa não vida, até essa recusa em não poder viver, em não poder ter se descoberto. Até isso fica vivo e até isso nos toca numa profundidade, nos toca no âmago de cada um de nós. Então, toda a vida, se a gente pensar, tem esses dois lados. Toda vida que não deixa marcas, ainda mais. Quer dizer, só tem sem marcas. Lúcia, pode dizer. Eu estou pensando por que ela rejeita a história do... Mas me ocorreu é que, na verdade, ela não sabia que ela era mulher, ou seja, ela não tinha noção do sexo dela, mas ela tinha noção do gênero. Tinha, nós vamos dizer. Porque ela recusa aí, né? E essa coisa de nomear também me lembrou uma crônica, uma pequena crônica de Clarice Lispector, Porque Não Está Distraído, tem uma coisa que fala de distraído. E falando da paixão, né? Na crônica ela fala do momento da paixão ou do amor, que você vê o outro, você se embebeda com o outro, você fica com a boca seca de tanto ficar de boca aberta com o outro, e as duas pessoas estão ali fundidas uma na outra, até que chega um momento em que a pessoa quer nomear. No momento em que ela nomeia, a paixão acaba. Ela quer dar um nome, ela quer reter aquela felicidade do começo. Quando ela quer reter o que ela já tinha, acaba. Lá perto. Então, assim, me remete muito a isso também, essa embriaguez do amor, essa embriaguez da paixão, e no momento que a gente que destrói essa paixão, esse amor, é quando a gente quer dar um nome para ela. E é necessário que se dê, faz parte da vida. Como você falou, e aí a gente se lasca em uma paixão, em um amor, daqui a pouco a gente vai de novo. De novo, e tem que ser. E é assim. É preciso sustentar a palavra também. Como é que diz o Chico César? Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. A paixão vem de patos, de padecimento. A paixão é quando a gente é um objeto do outro, digamos assim. A paixão. E ela fala que você só se apaixona, pela leitura que eu faço do texto, você só se apaixona, só você ama quando você se distrai. No momento em que você se distrai, é que abre uma fenda ali, e aí você se apaixonou. Então, enquanto você não se distrair, você não consegue. Tem a ver com essa distração de uma abertura para a vida, de estar na vida sem se proteger nesse sentido. Que a gente arranja mecanismo de defesa, não pode, vai se apaixonar por fulana, mas, peraí, fulana
é assim, fulano é assado. Você começa a ter uma lista de desejos e ver se cabe, se não cabe. É preciso estar distraído, e é nessa distração, quer dizer, é preciso estar na vida uma certa abertura para ir, né? Precisa ter coragem. E aí você pode se apaixonar. Agora, e que não é amor, mas paixão. Tem aquele livro da década de 80, que é maravilhoso, 80, 90, que é depois saiu O Olhar, que era o pessoal da USP, de vários filósofos, psicanalistas, que é sobre a paixão, o sentido da paixão. A paixão é esse padecimento, que é a paixão de Cristo, ele padece, é o sofrimento. Então, na paixão, que é uma outra coisa, é quase uma doença, mas não é, que vem de patos também, a paixão, a gente se coloca como objeto. É por isso que a gente faz qualquer coisa, se joga no chão, se lambuza. Quando é paixão, na paixão você mata, na paixão você morre, na paixão não há limite na paixão. Então, a paixão é esse padecimento, onde não há, onde a gente abre mão do ser sujeito, a gente é objeto. É diferente do amor. O amor compõe um pouco diferente. Mas essa marca de Macabeia, do gênero, ela sabia. É um saber que a gente diz, um saber de sapore. Sapore quer dizer de sabor, que vem do italiano, né? Sapore. Eu como algo, eu sei que eu gosto. Então, é o saber da psicanálise, que é o saber da transmissão. Não é de um conhecimento, não é de um ensino. Então, há algo que se transmite, a sexualidade se transmite, mas não se ensina. Então, é desse lugar que a Macabeia sabe, e que é o saber que a gente, para a psicanálise, vai precisar se pôr, como saber de sapore. É saber, não é conhecimento, é saber, sapore, saber de corpo, saber algo que quando eu como eu digo eu sei, eu gosto, ou eu não gosto. Então, não é um, Lacan dizia assim, não é um compreender. Ah, compreendi, meu pai, isso não faz, isso não muda. O saber é aquele que muda, que causa uma mudança e que você sabe no corpo. Você sabe lá dentro, nesse sentido, não é nem lá dentro. Acabei de ler alguém falou do filme Pacarrete, que é maravilhoso. Eu recomendo. E tem mais, a Pacarrete, Lucélia, Soia Lira e como é o nome da outra, que foi minha vizinha, as três grandes divas daqui. Zezita Matos. Zezita Matos. Então, as três moram numa casa. São três mulheres que aí se passa para Carrete, nunca casou. É uma macabeia, mas só que é uma macabeia, ela é psicótica e ela faz acontecer aquilo que ela quer. E o grande delírio é lindo o filme. No final é lindo o fim do filme. O começo e o fim se misturam também. E ela está perfeita ali. E eu acho que pessoas como Marcélia Cartacho, Cátia de França, o Estado teria obrigação, eu vou mandar ainda quando eu tiver poder, a obrigação de sustentar essas pessoas, do bom e do melhor, até o fim da vida, e elas fazerem o que elas quiserem da vida. Se elas quiserem construir outros personagens, ótimo. Se não quiser, não tem problema. Já está feito. Eu acho que a Lucélia Cartacho, eu me encontrei uma vez com ela, eu não tinha nem o que dizer, assim, dizer de tão lindo que é, e tão marcante que é. Ela fez algo de um tamanho tão grande que a gente não esquece. Pacarrete é grande quase como. Então, Cátia de França e ela vão mandar o Estado fazer uma lei específica para as duas, que a gente tem que dar do bom e do melhor para ela, estender tapete quando ela passar, tapete vermelho, tem que reverenciar que ela traz algo de libertador para todos nós e que toca em algo da vida, mesmo pelo oposto. Né? Como quando tu fala, Camilo, tu traz da tua tia,
a gente sente isso, a gente percebe, né, como Clarice diz. Então, isso é muito de vida, né? Então, apesar de parecer uma vida tão nada, para ti, ela está dizendo, faça existir uma vida para você, não faça como eu, né? Pois é, exatamente. Uhum. E eu, assim, só encaixando isso que você está dizendo, eu vi também aquele filme Tia Virgínia, eu não sei se alguém daqui assistiu, Tia Virgínia, que foi um filme de 2023, que até passou aqui em João Pessoa, e o diretor esteve aqui e falou que foi uma história baseada da vida real dele, né? Que é uma mulher de 70 anos, a Virgínia, né? Nunca se casou também, nem teve filhos, né? E era convencida pelas irmãs a cuidar, né? Deixar a vida dela para cuidar dos pais, né? Aí a Virgínia ela se prepara para receber as irmãs, né? Eram 3 irmãs, que para celebrar o Natal. Então é nessa celebração, né, do Natal que a Virgínia, ela, assim, eu vou dar um spoiler, né? No caso, ela rompe com tudo, sabe? E tem um desfecho diferente da Macabeia. Explode. No livro, Clarice Lispector chama Explosão. Explode no eu. Ali, algo... a Clarice escreve também, tem um conto que é Retrato de Família, uma coisa assim, em que vai ter onde a família se reúne e para comemorar aí ela descreve tudo aquilo, né? Uma que vem do Meia, a casada com não sei com quem, que é toda metida, e aquela avó ali, e que ela termina quebrando os pratos, digamos assim, naquele momento. Então, é interessante isso, quer dizer, sempre há tempo para se ser. A IPA dizia assim, que depois de X de idade você não podia se analisar, e que não é verdade. Eu ainda me analiso, eu voltei para a minha análise, já me analisei, já parei, eu voltei de novo. E é sempre uma descoberta. E é sempre um encantamento, que, por outro lado, é encantador também. Mas, por exemplo, Cora Coralina, ela foi ser escritora, escreveu o livro com 78 anos. A Zélia Gattai, com 64. Foi o primeiro anarquista, graças a Deus. A qualquer momento, essa é a beleza do ser. A qualquer momento, do nada, do lodo, pode brotar algo. A qualquer momento. Agora como, né, Romero? Como isso, assim, no caso, a gente que tem uma formação, assim, uma base psicanalítica mais ou menos de algum tempo, né? A gente vê a dificuldade que é, até para a gente romper os grilhões, assim, que seguram a gente. Agora, imagina uma pessoa dessa, né? Onde que vai buscar? Eu acho que só a genialidade é que explica isso mesmo, né? E Como a Cora Coralina que você colocou, a Zélia Gattai. Não, né? Só genialidade não. Às vezes está no que você menos espera. A vida sempre surpreende. Então, há algo que pode ser acessado a qualquer momento, em qualquer um. Pode ser mais difícil, pode ser mais isso, mas não é só dos geniais, não. Para mim, eu percebo cada vez, até na minha análise, no que eu me analisei, que não está, não é nisso que está, porque tem gente que é inteligentíssima, mas não entra em análise. Você vê no divã, no consultório, gente que é brilhante, mas não entra em análise. Eu tinha uma paciente lá em Porto Alegre, era uma pessoa extremamente simples, quase simplória. E ela, quando eu fazia uma colocação, ela dizia, peraí, eu não alcancei, não. Peraí, diga. E tinha eco. Então, não está nessa... Né, não é... Aliás, o Lacan, ele inverte a questão. Ele diz que onde ele pensa, ele não é. Ele é onde ele não pensa. Onde o sujeito do inconsciente. Então, há algo que pode ser acionado ou tocado e ecoe. E que não quer dizer, às vezes a pessoa é muito genial, mas ela tem todas as coisas de fechamento, digamos assim, para que não seja acessado. Ela tem toda um arcabouço.
Então, o que é surpreendente na vida é exatamente isso. É surpresa. Há algo que é tocado e que pode ser a qualquer momento, em qualquer um. Sim. Ninguém está livre da vida, de viver e de ser acionado. E que é belo isso, pode se apaixonar. De repente, 80 anos se apaixona. Muda tudo. E quando tem a força do desejo, que sabe que é aquilo, força do desejo para se ser é tão maior que qualquer coisa. Quer dizer, como é que um travesti vai para a rua e se sustenta naquilo? Como é que apesar de tudo, porque há algo do desejo que, quando sabe que é aquilo, não há quem... É por isso, graças a Deus, que a gente não vai ser por todo cooptado, porque mesmo os macabeus, as macabeias, há algo de singular e de revolucionário que não cede a absolutamente nada. E que você pode matar, mas não como matou Margarida Maria Alves, mas não matou. Brotou todas as margaridas, tem um movimento das margaridas. Muito pelo contrário. Então, e era uma mulher pobre, lá do interior, não sei de onde, mas a força de se ser, como está dizendo aí, é fenomenal. É fenomenal. E não cede a absolutamente nada. Pode bater, pode amarrar, pode isso, você não muda nesse sentido. Há algo que persiste. A morte é abrir mão disso. Lúcia? Pois eu concordo também, porque esse trabalho, eu faço um trabalho com população de rua aqui em João Pessoa, e quase todas as pessoas usam drogas ou usam droga crack ou usa cachaça, né? E a maioria de um vazio que dói. Mas você encontra, de vez em quando, uma pessoa com tanta profundidade que eu fico emocionada. Está ali, não tem lugar, não tem espaço, foi jogado fora da sociedade, a sociedade não acolhe, mas de uma profundidade. Hoje mesmo foi um caso desse que eu saí. Quando a gente sai, anda, por exemplo, nem sente o chão, né? Eu saí assim tão impressionada com a fala de um deles que eu ouvi hoje, que esse eu não conhecia, eu vi pela primeira vez, mas assim, de uma compreensão, mesmo no meio da rua, ali solto, ele conseguiu fazer uma reflexão analítica ali, sabe? Como se ele entrou em análise, que eu fiquei, caramba, que coisa, que poderoso é isso. E uma pessoa sem estudo, sem muito conhecimento, sem família, nada, ninguém ali. É porque o saber, como diz Lacan, não é conhecimento, é o saber. Quando ele diz assim, quando o Freud diz, somos estrangeiros na nossa própria casa. Há algo em mim que sabe mais que eu. Então, por isso que esse sujeito suposto a saber ajuda nisso. Um outro pode ajudar nisso. E eu me lembro que eu tinha uma supervisora e que ela dizia assim, que ela recebeu no consultório dela uma mulher, uma senhora, que devia ter quase 80 anos, assim, e saiu, ela recebeu pela primeira vez, e aí ela chegou lá então, no consultório e disse assim, meu marido me traiu, eu soube que ele me traiu. Eu deixo ele ou ponho um chifre nele? Uma mulher de quase 80 anos, ela disse, assim, é capaz de, quando ela sair daqui, ela não saber nem para onde é que fica o elevador. Dito e feito, mas nela ela era orientada. Então, quem diz isso não é velho. A gente recebe em consultório, às vezes, gente, e é muito comum, está sendo mais comum, gente sem desejo nenhum. Que você precisa construir uma possibilidade de cutucar para ter o desejo mínimo. Nem fala, tanto faz, está lá ali, não tem nada, não quer nada, não gosta de nada, não tem desejo nenhum, parece que não há vida quase. E esse é mais velho, digamos, e você percebe que tem gente assim que brota, que está ali. Então, como Lúcia diz, assim, eu atendi, aí você vê as culturas, eu atendi uma vez um índio, lá em Porto Alegre, ele era da tribo Caigangue,
era uma história tristíssima. Ele tinha... esse povo da igreja protestante foi até a aldeia e tentando catequizá-los, né? E botar Deus aí, não sei o quê. E ela não tinha filho, pegou ele, pediu para criar e começou a criar como filho, porque ela não tinha filho. E aí ela teve depois engravidou e deixou ele na escória. Ele era homossexual, então pior ainda. Ele não chegou um tempo que ele se desconstruiu todo. Isso é perverso, isso, né? O que a gente está fazendo com os índios, ele se desconstruiu tanto na cultura que ele não podia voltar mais para a cultura, porque ele ia ter que casar, e era uma cultura daquele indígena. Ele não podia ficar com ela, porque ela não queria mais ele em casa, porque ele era gay, e ela estava com filho, já que ela tinha tido o filho dela. Aí ele foi para a rua. E ele foi viver com um povo de rua, e ele se sentia ali acolhido. Aquele era um lugar de pertencimento. Ele se sentia, a gente se cuida. A gente era quase como uma família. Era um lugar dos desvalidos. Ele tinha um pertencimento nesses desvalidos. Então, mesmo nos desvalidos, como disse Lúcia, a gente encontra preciosidades. Tão mais do que no dia a dia, assim, que a gente encontra, como as pessoas são mecânicas, né? Se repetem e não pensam. Não... É comum, isso é comum no nosso dia a dia. Às vezes a gente se pega assim também. Mas, no entanto, ali tem coisas preciosas. E o Estado nunca vai conseguir perceber isso, perceber que, como você vai, é uma família. Não querem colocar dentro de um lugar fechado, de 4 paredes, dentro dessa construção de família. Eles chamam de pai, mãe, um ou outro. Alguns me chamam de mãe, ali, na rua. Olha, eu atendi em Porto Alegre, eu estava lá, e aí eu... Antes de você concluir, falar, a hora que você quiser, a gente pode fechar, porque a gente já extrapolou a nossa hora, tá? Só para dizer que eu tinha terminado a residência, eu devia ter uns 26 anos, 20 e pouco, e aí o meu supervisor foi convidado para organizar, que estava o caos, a FEBEM, do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre. E aí ele disse, Romero, eu queria que tu fosse. Eu vou coordenar, tá, mas eu queria que você fosse para você coordenar toda a equipe lá desse local. Rapaz, é o caos. A equipe é mais doida, mais doente. Quer dizer, o Estado que se põe ali é mais doentio a forma do que eles próprios. E eram infratores. Então, era uma desconstrução de tudo, assim, era uma coisa... E veja, ele lá dentro que era fechado, com grade, com tudo, né? Já tinha os ambientes e tinha os professores. Eram os únicos que eles respeitavam. Eles elas abriam a grade para passar para o lado que estavam os professores, eles iam, cumpriam direitinho, porque elas eram honestas com ele. Elas estavam para ensinar mesmo, elas estavam para quem quisesse mesmo, ela tinha essa disposição. A equipe era uma coisa louca. Foi uma confusão, e quando a gente começa a mexer em tudo tão profundamente, eles não querem mais. Quando começou a mexer, fez uma virada, sabe, grande, e começou a mexer na equipe, mexeu em tudo, e começou a vir as coisas à tona. Aí o Estado diz, muito obrigado, foi muito bacana, tal, muito obrigado, porque vai mexer profundamente. Você pode pegar o trabalho, o livro do Franco Basaglia. Franco Basaglia, na Itália, o trabalho que ele fez da saída dos manicômios, dos loucos, o que é que foi dando? Foi dando na lei, foi dando... Até se a gente mexer num grão de areia, a gente chega lá no topo. E esse grão de areia não está por acaso ali. Então, é como Sônia diz, o Estado não quer ver. Não quer, e todos nós, nesse sentido, estamos implicados. É por isso que na psicanálise a gente diz assim, o sujeito está implicado. É preciso que se implique em ser... E ninguém é só um objeto. Tem que ser sujeito.
Então, se não há implicação, não há. E quando a gente não se implica lá dos palestinos, quando a gente não se implica da morte disso, quando a gente não se implica, a gente corrobora de alguma forma. É preciso saber que a gente, apesar de não saber muito bem o que fazer, mas estamos implicados nisso, na sociedade que temos. E que dói, né? Mas é a única que a gente tem. A gente é da psicanálise, a gente faz o contraponto na cultura. Então, por isso que é uma transmissão. Esse furo na teoria do conhecimento, é esse furo que a psicanálise aponta. É para Macabeia, é para esse furo. É dizer assim, ó, onde está a questão. Olha, a gente tem esse papel e os escritores, os artistas, como Freud e Lacan diz, eles vêm à frente. A gente não precisa ser os psicólogos. A gente precisa traduzir isso e trazer à tona. Mas eles dizem, eles vêm dizendo antes, eles prenunciam. Sônia ou Lúcia, bom, eu acho que é isso, né? Eu agradeço demais a vocês por terem me escutado, me permitido falar, que é um lugar de fala, por mais, digamos assim, que nos mexa, mas nos acrescenta, me fez trabalhar, me fez ler novamente o livro, me fez ver o filme de novo, me fez estudar algumas coisas, pesquisar mais, me trouxe vida. Então, eu queria agradecer a Sônia e a Dalva, que não pôde estar aqui, que também é muito bacana, e eu fico muito feliz em vocês sustentarem esse lugar onde dá fala a todos, de alguma maneira, onde traz coisas importantes da psicanálise, onde a psicanálise está implicada nessa, porque eu acho que a linguagem mais próxima da psicanálise é das artes. Literatura, música, cinema, é isso. Porque é uma invenção. Cada um é a sua invenção. A gente precisa dar o sentido à nossa vida inventando. Aquilo que não existe é um passo quando a gente não sabe, mas que é preciso ir. Eu queria agradecer, Sônia, em nome do seu... Lúcia. Lúcia, que Sônia. Não, queria lhe agradecer, Lúcia, em torno... você transmita também para a Dalva, e que esse lugar é muito precioso, esse trabalho que vocês estão fazendo, muito bacana, onde aproxima a arte e a psicanálise. Muito Foi obrigado. maravilhoso, viu? É? Uma sexta-feira com chave de ouro. Oh, muito obrigado, eu também achei, adorei também. Como foi dito aqui no chat, acho que foi Cidério, uma sexta-feira saborosa. Foi. De fato, muito bom. Obrigada, Romero. É um encontro. É isso que a gente, né? Fechando maio com chave de ouro, né? O último dia de maio hoje, né? O Lacan chama do encontro. O encontro é um reencontro faltoso, porque que nos fura, que nos faz, mas também que nos causa uma certa vida, né? Nos toca assim. Então é isso que a psicanálise faz. É preciso falar com o enunciado. Desejo.